Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve Maria. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para meditar a Palavra de Deus e hoje estamos no segundo domingo da Quaresma. O Senhor que nos introduz justamente a esta vida, como meditamos bem semana passada, a esta vida que é uma Quaresma, que é uma passagem, que é uma total luta, combate. Recordemos, nós somos a igreja militante, aquela que batalha, aquela que luta ainda pela sua salvação para viver os ensinamentos do Senhor, para viver a sua santa palavra. E justamente hoje, nós em preparação para a Páscoa, em preparação neste caminho, podemos contemplar um pouco da glória de Deus no Evangelho, para que não dispersemos, não desanimemos no caminho que devemos de trilhar ao longo da vida. Mas vamos meditar desde o início com a primeira leitura de hoje que nos é proposta. Esta mesma primeira leitura que reaparece para nós justamente no Sábado Santo. Podemos pegar em casa e ler em forma completa o capítulo 22 do livro de Gênesis. É justamente Abraão que toma o seu filho Isaque para caminhar rumo ao sacrifício do seu filho, rumo ao sacrifício que o Senhor lhe pediu. Bem, devemos de recordar, este é o filho da promessa de Deus, o filho predileto, como vai dizer o texto, recordando que, de alguma forma, é justamente o filho de Abraão, o filho da promessa, o filho único, mas também é, ao mesmo tempo, um daqueles filhos de Abraão. Recordemos que Abraão tinha Ló por seu filho, apesar de não ser seu filho de sangue, um de seus servos, e por fim teve Ismael, que também era teu filho, que era filho justamente de Abraão, mas não era aquele prometido por Deus. E a palavra de Deus nos coloca justamente neste momento dramático da vida de Abraão. Deus pôs Abraão à prova. E justamente no livro do Gênesis, por 10 vezes, Abraão vai ser colocado à prova por Deus. Deus nos prova, Deus nos tenta. Recordemos, de modo algum Deus nos tenta. Somos nós que enfrentamos algumas vezes a imagem de Deus que nós criamos para nós mesmos e que não corresponde à realidade de Deus. E quantas vezes fazemos isso? Não é verdade? Colocamos Deus que quer o nosso mal, que quer a nossa destruição, que não me ama porque não atende à minha vontade, porque não corresponde aos meus desejos. Fizemos isso ao longo da nossa vida? Quantas vezes, não é verdade? E assim, nós devemos de enfrentar estas falsas ideias que temos de Deus, para também encontrar aquele que é o Deus verdadeiro, mas não só isso.
Nós devemos de provar o nosso amor a Deus, recordando que nós devemos de dar a nossa plena obediência a Ele, conhecendo a sua santa vontade, como também meditamos na semana passada com a tentação do Senhor. Cristo se fez por nós obediente até a morte e morte de cruz. É isso que escutaremos na Sexta-feira Santa. E é justamente isso que está em jogo na leitura de hoje. A nossa obediência a Deus como Abraão. Abraão que disse que ia seguir e obedecer a Deus, agora é chamado a provar o seu amor verdadeiro e sincero na obediência a este mesmo Deus que se colocou em caminho. E assim, Abraão escuta a Deus que o chama e diz: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E ele respondeu: Eis-me aqui. Nós devemos de olhar justamente nesta fé de Abraão aquilo que também vai acontecer na fé de Maria, aquela que vai dar o seu pleno assentimento, consentimento, o seu pleno sim ao Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Abraão diz: Aqui estou, eis-me aqui. E assim, se colocando diante do Senhor, Deus diz: Toma teu filho único, teu filho amado, teu predileto, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. E este monte, justamente, que é o Moriá, aqui por únicas vezes chamados por esse nome, é justamente o monte do templo, onde depois Salomão construiu o templo para a Arca da Aliança. É justamente ali o primeiro a realizar a adoração ao Deus de Israel, naquele monte, é o próprio Abraão, aquele que recebeu a promessa de Deus. E assim Deus o coloca à prova, dizendo que tome aquele filho que ele ama tanto e caminhe justamente ao longo de dias para chegar ao monte e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Abraão não questiona Deus. Não diz, mas Senhor, espera, o Senhor prometeu. Não, o texto sagrado em continuidade que não nos é apresentado justamente hoje, diz que Abraão se levantou, tomou seu filho e pôs-se em caminho. Esta é a resposta de Abraão. Abraão não questiona, Abraão não luta, não litiga com Deus, mas espera, Senhor, o Senhor, e assim se põe a caminho para oferecer em sacrifício o seu filho Isaque. E nós aqui devemos de olhar para nossa vida e reconhecer o Isaque que tantas vezes existe em nós. Nós temos esta fé de Abraão, este amor de Abraão de oferecer tudo de nossa vida a Deus? Quem é o Isaque da tua vida? Pode ser as coisas boas que estão acontecendo na tua vida, o teu emprego, aquelas coisas que você conquistou com tanto sacrifício, o teu diploma e assim por diante. Tudo isso pode representar o Isaque na tua vida, que como vemos não é algo de mal, que como vemos é até mesmo uma promessa que Deus realizou na tua vida, e Deus pede que você sacrifique a Ele. E como Abraão, nós temos nos levantado e colocado a caminho? Ou temos questionado e relutado a Deus para fazer a nossa vontade e assim não vivemos a verdadeira obediência a Ele e achamos que vamos nos salvar, que vamos ser testemunhos de salvação para outros? Nós devemos de oferecer tudo a Deus, reconhecendo que depois também Deus oferece tudo para nós, como veremos ao longo dos textos. Nós estamos dispostos a colocar no altar do Senhor em sacrifício a nossa própria vida, os nossos bens, os nossos talentos, as nossas alegrias. Recordemos, Isaque significa o filho da alegria, o filho do riso. E temos oferecido a nossa alegria ao Senhor Deus em sacrifício, se Ele nos pedir, estamos dispostos a oferecer. E chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e pôs sobre a lenha.
Nós devemos, por isso, meditar o texto inteiro em nossas casas, lê-lo. Como bem sabemos, no texto vai se apresentar, não na liturgia de hoje, mas no texto completo, Abraão que, depois de caminhar 3 dias, pede que seus servos ali fiquem e seu filho Isaque vai tomar a lenha e eles vão continuar o caminho sozinhos. Moriá, que é Jerusalém, o local do templo sagrado que vai ser construído depois por Salomão, significa ver e prover. É um jogo de palavras, justamente, Monte Moriá. E ali Abraão diz que seus servos fiquem no 3º dia de caminho. E nos próximos 4 dias de caminho seguirão sozinhos, pai e filho, lado a lado. Como bem sabemos, Isaque não é tonto, não é uma pessoa sem noção. Os comentários justamente rabínicos da época de Jesus vão dizer que Isaque tinha nesta época 33 anos de idade, o que simboliza justamente a idade também que o Senhor entregou sua vida por cada um de nós. Isaque questiona o pai: pai, estou levando a lenha, o Senhor está levando o fogo, mas onde está o animal que vai ser sacrificado e oferecido a Deus? E Abraão vai dizer: Deus proverá. Moriá, ver e prover. Deus proverá. Deus proverá aquele que será realmente o sacrifício a ser oferecido no altar a Ele. Mas, mais que aquilo que vai ser apresentado para nós justamente na leitura de hoje, Deus, 1800 anos depois, vai oferecer justamente o seu próprio Filho, um sacrifício na cruz pela nossa salvação. Mal podia pensar Abraão que esse dia chegaria. Abraão, como diz o próprio Cristo, viu este dia e se alegrou por ele, e aqueles do tempo de Jesus não se alegravam pela chegada do Messias. Então, Isaque é a sombra daquilo que vai acontecer com o próprio Filho de Deus pela nossa salvação, como celebraremos no tríduo pascal. E aqui nós devemos de ver, também nós, como Isaque, reconhecemos que devemos de oferecer em holocausto, em sacrifício, em oblação as nossas vidas no altar do Senhor. Também nós oferecemos, como Isaque, a nossa vida para que o Senhor, em santa obediência a Ele, possa realizar a sua vontade em nós e encontremos nele a verdadeira alegria. Se nós não buscamos vivenciar os ensinamentos do Senhor, os seus mandamentos, em nós não acontecerá a vida nova, a vida verdadeira que Ele nos oferece. E assim, justamente Abraão vai oferecer seu filho. E nos comentários rabínicos do tempo de Jesus se dizia que Isaque pediu ao pai que o amarrasse com força, para que no momento em que fosse oferecido no altar do Senhor, ele não fugisse, que ele não tentasse se soltar e não quisesse ser oferecido em sacrifício, mas que amorosamente pudesse entregar sua vida ao Senhor Deus. E aqui vemos justamente aquilo que era normal no tempo de Jesus, ou melhor, nos tempos que o precediam, nas religiões antigas. Muitos povos ofereciam, para aplacar a ira de seu Deus, a vida de crianças em sacrifício. Mas Deus aqui demonstra mais que tudo que não é um Deus da morte, e sim o Deus da vida. Que Ele não quer o sacrifício físico de nossas vidas oferecidas para aplacar a sua ira, mas que Ele quer que o homem viva em plenitude, conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, conforme o seu evangelho. E assim nós podemos questionar, nossa, mas como no tempo de Abraão os povos eram tão arcaicos e não respeitavam, e os nossos tempos? Não estão tantos hoje a sacrificar as crianças até mesmo no ventre de suas mães, por causa dos falsos deuses do tempo, a alegria passageira desse mundo, as diversões erradas e a ausência de Deus buscando um ídolo?
não estão também nos nossos tempos e tantas vezes até nós caímos neste erro de oferecer o sacrifício de nossas vidas em troca de alguma coisa a falsos ídolos, a falsos deuses que não são o Deus verdadeiro a quem nós dizemos seguir e servir? Aquele que é a causa e a verdadeira felicidade de cada um de nós? E assim o texto segue justamente que Abraão estava com o punhal pronto para estender a mão e sacrificar o seu filho. E eis que o anjo do Senhor gritou, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. Abraão tinha fé que Deus poderia, como diz São Paulo, ressuscitar até mesmo seu filho dos mortos, pois ele deu a vida e Isaque era o filho da promessa. Mas aqui o Senhor Deus também proveu, como diria Abraão, a seu filho Isaque, o sacrifício que deveria ser realizado naquele dia. E o anjo disse: Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não recusaste teu único filho. E assim, Deus também envia seu mensageiro, seu anjo para nós, quando nós realmente adoramos única e exclusivamente ao Senhor nosso Deus, abandonando nossas vidas em suas mãos, e não adoramos as coisas que recebemos dele. A quem temos adorado? Estamos dispostos a sacrificar se o Senhor Deus nos pedir tudo aquilo que temos? Nosso trabalho, as nossas alegrias passageiras, a nossa vida, a nossa família. Quem é o verdadeiro Deus na nossa vida? É Isaac, o Isaac de nossas vidas, as nossas alegrias, aquilo que conquistamos? Ou é o Senhor nosso Deus? E recordemos, o Senhor mesmo vai oferecer o seu Filho único para a nossa salvação. Ele pede, mas Ele também dá tudo. E aqui não devemos de viver com esse pensamento de troca. Não devemos de viver, caríssimos irmãos e irmãs, com esse pensamento de que eu vou oferecer isso e Deus vai me dar algo em troca. Não, de forma alguma. O Senhor nos dará tudo aquilo que necessitamos para nossa alegria e salvação, se nós oferecemos com alegria tudo aquilo que temos. E quanto temos feito isso? Enquanto estamos fazendo isso em nossas vidas? Isto é o nosso caminho quaresmal, a nossa vida é esta quaresma. E Abraão viu um carneiro preso justamente nos espinheiros pelo chifre e foi buscá-lo e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aqueles que tiveram a possibilidade de ir algum dia à Terra Santa vão se recordar justamente da árvore. A árvore que foi feita, a cruz de Nosso Senhor, segundo dizem, a provável árvore, que foi a mesma que forneceu os espinhos como sua coroa. E aqui, preso pelos chifres, num espinheiro, já também o Senhor dá demonstrações da paixão e morte de seu Filho pela nossa salvação. E assim, ao final da leitura de hoje, o próprio anjo do Senhor diz àquela que é a bênção do Senhor: juro por mim mesmo, uma vez que agiste deste modo e não recusaste teu Filho único, a tua alegria, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu. E assim encerra a leitura de hoje. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes, porque me ouvistes. Nós temos realmente recebido as bênçãos da mão do Senhor, as bênçãos que vêm dele porque buscamos ser obedientes e não reservamos nada para nós mesmos, nem a nossa vida. Buscamos cumprir com seus ensinamentos. E assim somos introduzidos justamente ao Evangelho de hoje. Todo o segundo domingo da Quaresma, o Evangelho, em todos os anos que nos é apresentado, é a transfiguração do Senhor. E o que tem a ver isso com a primeira leitura de hoje? Justamente, Jesus está em oração. Primeiro ponto. Jesus vai se transfigurar diante dos apóstolos, daqueles que são mais próximos, dos primeiros que estiveram com ele, os primeiros chamados. Os leva sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha,
a montanha onde Deus se manifesta. Ali Jesus vai se colocar em oração e vai se transfigurar. Nós, o quanto temos nos retirado para estarmos com o Senhor, e isso já nos apareceu nesses dias de meditação da Quaresma. O quanto temos nos retirado para estar com Ele em oração, em intimidade, o quanto temos estado com Ele a sós para que se manifeste em nós a sua vontade, para que escutemos a sua voz? E os outros evangelistas vão dizer aquilo que Marcos não diz. Pesados, com sono pesado, os discípulos estão quase a dormir. E de repente o Senhor se transfigura diante deles. Eles estavam com o peso do sono. Qual é o sono que hoje pesa sobre nós? O sono da morte? Sim, este é um deles que o Senhor nos libertou justamente do peso da morte, do sono da morte com a sua paixão e morte redentora. Mas também nós devemos de recordar que muitas vezes esse peso são as nossas paixões que ainda continuam sendo aquelas que conduzem a nossa vida e não o próprio Deus. Estamos com sono diante do Senhor? Temos este sono pesado, a nossa vida pesa tanto que não conseguimos contemplar e estar com Ele no momento em que devemos estar e enxergar a sua graça, a sua manifestação em nossas vidas, em modo particular na oração? E assim, justamente, o Senhor se transfigura diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Primeira coisa, devemos de recordar, na antiguidade, as roupas das pessoas manifestavam também a sua dignidade. E aqui vemos se manifestar toda a dignidade do próprio Cristo. Se manifesta a sua glória, se manifesta a glória do céu. E devemos de ver também aqui que, neste vislumbre, nós muitas vezes, como os discípulos, queremos ficar, a vislumbrar somente o brilho do sol e nos esquecer do sol. Mas isso veremos adiante com o texto. Continua nos dizendo: apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Justamente apareceram Elias e Moisés. Elias e Moisés, questionado o texto por que Elias primeiro e Moisés depois, e depois é trocado o nome, a ordem dos nomes, isso não é tão importante para nós, mas recordemos, Elias é o primeiro a ser atestado que subiu aos céus. E aqui devemos de ver que um trecho que antecede justamente o evangelho de hoje, diz 6 dias depois, o que estavam falando Elias e Moisés, justamente com Jesus na sua aparição? Estavam falando da plena realização, do pleno cumprimento da lei e dos profetas. Estavam falando, como vão dizer os outros evangelistas, da paixão e morte do Senhor em Jerusalém. 6 dias antes, Jesus havia dito isso aos seus discípulos, que ele deveria de ir a Jerusalém e sofrer por parte dos anciãos, dos fariseus, mestres da lei, mas ressuscitaria. E assim, neste momento, Moisés e Elias vão dar a plena realização daquilo que é os mandamentos e daquilo que são os profetas, justamente na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Aqui se manifesta a sua glória. Os padres gregos vão dizer que o mais impressionante de tudo isso não é Jesus manifestar a sua glória diante dos 3 discípulos, mas é esconder a sua glória desde a sua encarnação. Na sua humildade, na sua humilhação, assumindo a nossa natureza humana, como celebramos ainda há pouco no Natal. Cristo que vem, sofre, sente dor, sede, fome, passa por todas as tribulações humanas que nós passamos, exceto o pecado, esconde toda aquela glória que se manifesta num vislumbre diante dos olhos dos apóstolos. E ali, conversando sobre sua paixão, não sabemos quanto tempo durou, mas sabemos que foi pouco tempo.
Não foram 40 dias e 40 noites como o seu tempo no deserto, mas foram alguns minutos, não sabemos. Ali diante dos seus discípulos estão a falar da paixão e morte do Senhor, da sua ida a Jerusalém. E colocando Jesus como pleno realizador de tudo aquilo, agora o Evangelho é a nossa salvação. Nós devemos de ver, justamente alguns dias atrás, eu escutava uma palestra e a pessoa dizia a seguinte questão: devemos de ver que existe um judaísmo pré-exílico e um pós-exílico, que é justamente o pós-exílico que Jesus vai afrontar. Os fariseus, saduceus, doutores da lei, que contaminaram a fé de Israel e já não esperavam o Messias tal como era aquele Messias que justamente era previsto pelos profetas e pela lei. Justamente era aquele que deveria de salvar a humanidade como nós, católicos, concebemos esta paixão, morte e redentora de Jesus na cruz e a sua ressurreição pela nossa salvação. E então Moisés e Elias atestam que não há mais de se esperar o Messias. Diante dos apóstolos está o verdadeiro Messias, mas muitas vezes, como os apóstolos, nós nos questionamos em relação a Jesus. Como pode? Não fez grandes coisas humanas, não realizou tantas obras, não conquistou tanto dinheiro, mas é Ele o Messias que Deus enviou. E Ele se manifesta diante de nós, e nós não devemos de ficar somente com os raios de luz, com este momento da manifestação do Senhor em nossas vidas, ou pelas histórias que sabemos de pessoas que alcançaram milagres e graças, como vai dizer Pedro: Mestre, é bom ficarmos aqui, é bom estarmos na glória dos céus. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro, pelo sono, não sabia direito o que dizia, se bem que sabia muito bem o que dizia, pois todos estavam com muito medo. Medo do quê? Daquilo que viram? Não. Muito provavelmente o medo da cruz. Jesus havia anunciado que estava se dirigindo para Jerusalém e Pedro ainda havia dito: não te acontecerá isso? Imagina se tu és Messias morrer numa cruz. Afasta-te de mim, Satanás. E aqui justamente se encerra este momento. Nós, como Pedro, queremos construir a tenda para permanecermos neste momento de graça, de glória diante de Deus, que nós devemos de recordar, não devemos de nos esquecer, mas que não nos manifesta a totalidade do brilho do sol que é o próprio Cristo. Recordemos, Cristo, Jesus está nos mostrando justamente com o que segue, aquilo que é a nossa vida. Primeiro desce uma nuvem do céu, que os encobre com sua sombra, e da nuvem sai a voz do Pai: Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. Mais do que ver aquilo que Jesus realiza, nós devemos de escutar aquilo que Jesus nos fala e ser como Abraão, obedientes, e ser como Cristo, obedientes até a morte e morte de cruz, caminhando para a nossa Jerusalém terrestre, para a nossa morte, que sabemos que um dia chegará, um dia devemos de passar desta vida para a eternidade. E nós escutamos a voz do Pai, a manifestação do Espírito Santo nesta nuvem, que nos diz a mesma coisa, e escutamos assim a voz do Cristo? Ou queremos viver somente da sua manifestação gloriosa, de ver fatos, de ver acontecer, e não escutar aquilo que Jesus nos diz e manifestar na nossa vida? Recordemos, devemos de manifestar na nossa vida tudo aquilo que escutamos de Cristo. Não basta escutar. Não basta entrar por um ouvido e sair por outro e sermos contra-testemunho daquela fé que dizemos ter, e sermos contra-testemunhos dos discípulos que dizemos ser. Isso faz parte do discipulado que começamos com o ano litúrgico, e aqueles que puderam estar na missa diária comigo se recordam bem o que meditamos nos primeiros dias deste ano litúrgico no tempo comum. Nós devemos de ser discípulos, e o Mestre nos encaminha, assim como também meditamos nos primeiros domingos do tempo comum. O Mestre que vai nos ensinando, e o discipulado passa necessariamente pela cruz. Não há como escapar dela. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. E Jesus o que faz? Permanece ali? Não.
desce da montanha, desce do monte da oração e vai para Jerusalém. Mas ordena que não contem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E eles, sendo somente 3, observaram esta ordem. Mas se questionavam o que quer dizer ressuscitar dos mortos. As Escrituras diziam que antes de isso acontecer, Elias deveria de vir, mas como bem sabemos, Jesus vai dizer que Elias já veio. O espírito de Elias, o espírito da profecia já se manifestou em João Batista. Assim, Jesus agora vai caminhar no dia a dia, no sofrimento e não somente na glória. A glória que nos espera, devemos de recordar sempre, irmãos e irmãs, é no céu. Aqui teremos momentos de felicidade se caminhamos com Deus, se lhe somos fiéis, se observamos seus ensinamentos, os mandamentos, a lei, os profetas e justamente o Evangelho, os sacramentos, a vida da fé. Mas a alegria plena só teremos no céu. Aqui deveremos de carregar a nossa cruz após Cristo. Passamos por nossas cruzes e não temos como fugir delas, e devemos de oferecer a Deus a nossa vida como Abraão ofereceu Isaque. Estamos dispostos a seguir o Senhor? Esse vislumbre da graça de Deus foi o que deu força aos apóstolos para não abandonarem plenamente o Senhor. Fugiram de medo no momento da cruz, mas seguiram firmes ao lado do Senhor após o envio do Espírito Santo pelo ressuscitado. Também nós devemos de recordar isso na nossa vida. E por fim, a segunda leitura, que nos diz, em continuidade a tudo isso, São Paulo aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma pergunta retórica. Não que devemos de enfrentar e fazer tantas coisas na nossa vida, afrontando a Deus, afrontando as pessoas, de forma alguma. O que São Paulo está dizendo aqui: quem vai nos vencer? O mundo? O demônio? Os pecados? Se Deus está ao nosso lado, se Deus é a nossa força, quem poderá nos vencer de chegarmos até Ele? Nós realmente temos estado com Deus e Ele tem sido por nós? Ou nós temos esquecido dele e vivido para nós mesmos? E continua: Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Aqui, São Paulo recorda justamente a primeira leitura e o Evangelho de hoje. Nos recorda da paixão e morte redentora de Jesus. A cruz, que parece loucura para aqueles que não conhecem a cruz, a loucura da cruz, como vai dizer São Paulo. Deus ofereceu o seu próprio Filho, não o poupou, pela nossa salvação. Ele nos dará tudo junto com Cristo, mas não tudo aquilo que queremos nesta vida. Devemos de retomar essa dimensão escatológica que o Senhor nos dá, e sempre nos deu e que, por muitas vezes, foi esquecida. Tudo o que o Senhor quer nos dar é a participação na sua glória. E a sua glória não está em plenitude aqui. Seu reino não é aqui. Ele nos chama a participar do seu reino na glória dos céus. A estarmos com Ele, com os anjos e santos, adorando e contemplando a sua face, entregando nossas coroas, nossas conquistas nesta vida, porque tudo é dele, como fizeram justamente os anciãos, os reis do livro do Apocalipse, como colocamos na meditação passada. E assim, nós devemos de recordar como termina também São Paulo. Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. A missão de Jesus parece, de certa forma, terminada. Já veio, viveu, padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou, acabou, abriu as portas do céu. Mas São Paulo não diz isso. São Paulo nos mostra que Jesus continua intercedendo incessantemente por nós diante do Pai, para que todos nos salvemos. Esta intercessão do Senhor continua juntamente ao Pai, assim como Maria intercede por nós, seus filhos, quando sempre necessitamos e pedimos sua intercessão pelas graças que necessitamos em nossa vida. Jesus continua intercedendo, oferecendo sua vida por cada um de nós.
e, diante do Pai, espera que todos nós caminhemos nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos e vivamos justamente aquilo que Ele quer de nós, passando, recordando sempre que a dor e o sofrimento nos espera, como esperou Jesus, como esperou os apóstolos, como todos nós passaremos, mas que a alegria também nos espera na glória, na plenitude da participação da vida divina. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, questionar o que devo sacrificar de minha vida, aonde devo morrer, aonde deve de manifestar ainda na minha vida a glória do Senhor, na obediência a Ele, para que tudo seja dele em mim. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a ter a mesma fé de Abraão e que ela teve em dizer ao Senhor: Eis-me aqui. E muitas vezes em silêncio responder a Ele, cumprindo a Sua vontade, nos colocando a caminho de realizar a Sua vontade, conhecendo a Sua vontade através da oração, estando com Ele, escutando-o plenamente, para que vivendo como Maria, em santa obediência, como fizeram também Abraão e todos os santos, possamos assim viver a nossa santidade e merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo e uma excelente semana, para que possa viver cada vez melhor esta quaresma e nos prepararmos para a Páscoa e um dia para a Páscoa definitiva.